Biologia 3, semana 12, estamos na nossa pré-aula, que hoje vai tratar de pirâmides ecológicas. Preste atenção e venha cá comigo. Essa figura que a gente tem aqui do meu lado é a figura básica de pirâmides ecológicas. Preste atenção. Estudar ecologia por pirâmides é entender isso aqui, ó, olha para o cursor do mouse. É entender que usualmente você vai encontrar bases largas e que vão diminuindo os seus níveis e vão diminuindo a cada degrau que você for subindo. Preste atenção, olhe comigo. Lá na base você sempre encontrará os produtores, que são os organismos sintetizantes, normalmente representados pelos vegetais, os fotossintetizantes. Esses produtores são consumidos pelo primeiro consumidor, o consumidor primário. São consumidos pelos herbívoros. Os herbívoros são os consumidores primários. Esses herbívoros, por sua vez, são consumidos pelos consumidores secundários, os primeiros carnívoros das pirâmides, que são consumidos pelos consumidores terciários e que são consumidos pelos consumidores quaternários, que são os predadores da ponta das pirâmides ecológicas, beleza? Então perceba que o produtor sustenta o degrau de cima, que sustenta o próximo, que sustenta o próximo, que sustenta o próximo e assim sucessivamente. Essa é uma pirâmide, é uma forma de organizar os organismos, organizar os indivíduos em ou que compõem uma teia ou cadeia trófica, beleza? Vamos às variações e alguns conceitos de pirâmides ecológicas. Você precisa entender esse conceito aqui em cima, ó, o conceito de fluxo da energia. O que é isso? A energia, ela sempre entrará no sistema através dos produtores. E essa energia sempre vai passar para os herbívoros, para os primeiros carnívoros, para os consumidores secundários, terciários, quaternários e assim sucessivamente. E em cada nível, é muito importante que você olhe para a figura, em cada nível trófico desse, existe uma perda de energia. Essa energia perdida, ela jamais é recuperada. Por isso que a gente precisa do sol como fonte de energia eterna para sustentar os herbívoros. Entendesse? Então, os herbívoros não, os produtores, as plantas que sustentam os herbívoros. Então, a fonte de energia, a entrada de energia sempre é no nível dos produtores. E essa energia vai sendo perdida, precisando ser reposta no nível dos produtores. Toda essa galera, ela é também consumida pelos decompositores. O decompositor termina destruindo, decompondo todos os seres vivos, caso algum deles venha a morrer, em vez de ser predado, por exemplo. Beleza? Eles decompõem também os dejetos, o cocôzinho de cada um de nós, ok? E eles aqui nessa figura estão representados pelos fungos e também são representados pelas bactérias. Então é muito importante que você entenda fluxo da energia. Cuidado para não cair nas questões que falam ciclo da energia. Energia não tem ciclo. A gente não consegue aproveitar energia de maneira cíclica. Apenas a matéria tem ciclo. Segue. A energia a cada nível trófico, ela é descendente. Portanto, por quê? Porque se a energia entra na base e parte dela é dissipada, você não tem como recuperar, você não tem como sustentar. O próximo nível trófico, ele é obrigatoriamente menor. E ele é menor quanto, Arthur? Ele é muito menor, gente. A energia que é aproveitada de um nível trófico para o outro, supõe-se, calcula-se, é verdade dizer, é lícito dizer que a quantidade de energia aproveitada é de apenas 10%. Somente 10% da energia é aproveitada de um nível trófico para o outro. Veja na figura aqui, 10.000 que sustenta 1.000, que sustenta 100, que sustenta 10. Essa figura representa bem essa ideia de energia decrescente nos níveis tróficos. Pirâmides de biomassa. A gente estuda várias pirâmides.
Uma delas é a de biomassa. O que é que você vai encontrar numa pirâmide de biomassa? Os conceitos aqui do lado, olha para cá, ó. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Cada nívelzinho desse tem uma massa, tem uma biomassa seca. E, obviamente, a pirâmide de biomassa, ela é nesta posição tradicional de uma pirâmide. Por quê? Porque a massa do degrau anterior precisa ser maior para sustentar o degrau do predador, por exemplo. É fácil entender isso. Você já comeu mais ou comeu menos do que seu próprio peso durante sua vida? Muito mais. Beleza? Essas são as pirâmides de biomassa. Pirâmides de números. Essas pirâmides, gente, elas normalmente, ouça o que eu disse, normalmente elas estão posicionadas ou elas têm essa configuração tradicional, mas também podem estar invertidas. É fácil de entender. Deixa eu explicar primeiro essa daqui do nosso lado. Plantas. Você tem 1 milhão de pés de capins que sustentam 1000 insetos que sustentam 10 sapos. Eu estou falando de números. Então eu tenho 1 milhão que sustenta 1000 que sustentam 10. Ok? É uma pirâmide normal, não invertida. Mas a pirâmide de números pode estar invertida. Como assim ela pode estar invertida? Imagine que eu esteja falando de uma árvore. Uma única árvore é capaz de sustentar 1000 insetinhos nela, 10.000 insetinhos nela, se a árvore for grandona. Então, uma árvore sustenta 1000 insetos e esses 1000 insetos sustentam 10 pássaros que se alimentam dele. Eu tenho um exemplo de uma pirâmide com um degrau invertido, uma árvore sustentando muitos insetos. Uma pirâmide que ela é tradicionalmente, normalmente invertida, é a pirâmide que representa o ambiente marinho, o plâncton. Essa pirâmide ela é usualmente invertida. Por quê? Aí tem uma peculiaridade. No plâncton, gente, plâncton, tanto zoo quanto fito, são organismos muito pequenos, são organismos marinhos. O fitoplâncton é composto por vegetais, por algas, por produtores, por seres vivos que fazem fotossíntese e se reproduzem muito rápido. Por exemplo, é muito comum você encontrar boom de algas em algum ambiente. Algas que proliferam-se velozmente. Por quê? Por serem muito simples, elas conseguem reproduzir muito rápido. Por serem muito simples e terem uma reprodução muito rápida, poucas algas conseguem sustentar muito zooplâncton. Por quê? Porque essas poucas algas elas têm uma taxa de reprodução absurdamente alta. Então, poucas algas são capazes de sustentar muitos microcrustáceos. Essa pirâmide é famosa, cai muito em prova. Aprenda, memorize, é típica do ambiente marinho. Ela é usualmente, normalmente, quase sempre você a encontrará invertida. E a explicação para que isso seja sustentável tem a ver com o ciclo de vida do indivíduo ser muito rápido, muito curto. Beleza? Mas o tópico que a gente está vendo aqui é o do efeito cumulativo nas cadeias, nas teias, nas pirâmides ecológicas. Imagine uma substância acumuladora, imagine uma substância nociva que não seja metabolizada pelos organismos. A tendência dessa substância, preste atenção, é entrar na cadeia trófica pelos produtores, porque são eles que absorvem substâncias do meio inorgânicas para fazer fotossíntese. Então, olhe para a figura. É muito comum você encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 componentes não metabolizáveis, tóxicos, na base da cadeia. Esse número 10 é um número qualquer. O mais importante aqui é que você entenda a proporção. E no nível trófico seguinte você vai encontrar uma quantidade maior ou menor, uma quantidade maior. Por quê? Porque se cada alguinha tem 10, um camarão come 2, 3, 4, 10, 100 algas. Então nos camarões você vai encontrar uma quantidade muito maior. Por quê? Porque essas substâncias bioacumulam, efeito cumulativo ou magnificação trófica, que é sinônimo. Um peixinho come vários camarões.
Se esse componente não for degradável, se não for biodegradável, a tendência desse peixe é acumular. E você vai encontrar, ó, lá nos predadores do topo, uma quantidade absurda de substâncias não degradadas, de substâncias poluentes. Esse assunto é extremamente importante, cai pra caramba em prova. Entenda, bioacumulação ou magnificação trófica. Primeira questão da gente de hoje. As figuras apresentam pirâmides ecológicas que expressam graficamente a estrutura dos níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Em termos de energia, biomassa ou números de indivíduos, a base das pirâmides representa os produtores, no primeiro nível trófico. Preste atenção. Das 4 figuras apresentadas, pode-se dizer corretamente que, letra A, as figuras 1 e 4 podem representar pirâmides de energia. A figura 4 não pode representar a pirâmide de energia, porque as pirâmides de energia jamais elas se encontram invertidas. Pouca energia não pode sustentar muita energia. Ela sempre será na configuração normal de uma pirâmide. Base larga e topo estreito. A figura 1 é a única que pode representar uma pirâmide de biomassa. Não é a única que pode representar. A figura 2 pode representar a biomassa do ambiente marinho, por exemplo, fitoplâncton e zooplâncton. Falsa letra B. C. A figura 2 pode representar uma pirâmide de biomassa da cadeia alimentar fitoplâncton, zooplâncton. Perfeito! Veja, é verdade que esse ponto ele é uma exceção? É verdade que é uma exceção, mas é uma exceção tão perguntada em prova que torna-se usual. Gabarito letra C. É extremamente importante que você compreenda, saiba primeiramente e entenda a lógica, que consiga explicar para alguém porque a pirâmide do fitoplâncton e do zooplâncton ela pode se mostrar invertida. Letra D, que não é gabarito. A figura 3 é característica de uma pirâmide de números na situação em que o produtor é de grande porte, como na cadeia. Deixa eu ver, a figura 3 é característica de uma pirâmide de números de situação. O produtor de grande porte? Não. Na figura 3, se o produtor for de grande porte, como a árvore, ela pode estar com a base estreitinha. É verdade. Mas aqui ela está com a base longa, larga, mais larga do que o degrau do meio. Está falso. Questão número 2. Questãozinha da FUVEST. Aqui eu tenho uma pirâmide e vem a pergunta. O esquema representa o fluxo de energia entre os níveis tróficos, pirâmide de energia de um ecossistema. Então tem fluxo da energia representado. Essa representação indica necessariamente que, letra A, o número de indivíduos produtores é maior do que os indivíduos herbívoros. Preste atenção. Essa pirâmide é uma pirâmide de energia. Energia. Eu não tenho como aferir daqui os números dela. Mas não é normal não, se ela está com a base larga, ter mais indivíduos? Não necessariamente. Pense, uma árvore, uma única árvore, ela é um único degrau, faixa estreitinha de produtor, e uma árvore tem muito mais energia do que os 1000 insetos que vivem nela. Então você, na energia, nunca vai encontrar ela invertida, e nos números você pode encontrar. Ele está misturando uma figura de fluxo da energia e falando de número, beleza? Letra B, o número de indivíduos carnívoros é maior do que o dos produtores? Impossível. Os carnívoros não podem ser maiores do que o número deles, do que os produtores. Os herbívoros até podem. Velho exemplo, uma árvore sustenta muitos insetinhos que comem ela, mas esses insetinhos sustentam 10 carnívoros que comem ele. Os carnívoros nunca serão mais numerosos do que os produtores. C. A energia armazenada no total das moléculas orgânicas é maior no nível trófico dos produtores e menor nos carnívoros. É uma leitura da figura. A energia é muito maior na base e menor no topo. Ele está apenas lendo a figura, gabarito, letra C. Letra D. Cada indivíduo carnívoro concentra mais energia do que cada herbívoro ou cada produtor. Mentira! A pirâmide de energia tem base larga. Quem tem mais energia são os produtores.
Beleza? Terceira questão. Considere a pirâmide de números a seguir e assinale a alternativa da tabela que corresponde à pirâmide representada. Aqui é uma pirâmide de números. Números. Você tem que buscar a razoabilidade dela. Vamos lá. Presta atenção. O produtor capim e cabra, vê que simples. Você acha que tem mais capim ou cabra? Tem muito mais capim do que cabra. Não pode ser letra A. Milharal, pé de milho e rato. Tem mais pé de milho ou rato? Tem muito mais pé de milho do que rato. Falso. Letra C. Árvore. Tem mais ou menos árvores do que girafa. Preste atenção. Uma única árvore pode servir de alimento, uma árvore bem grande, para muitas girafas. 2 ou 3 ou 4 girafas. E cada girafinha pode sustentar muitos piolhos, 10, 20, 100, 1000 piolinhos. Letra C está razoável. Vamos para a letra D. Capim e carneiro. Tem muito mais capim do que carneiro e mais carrapato do que carneiro. Então, você teria nessa letra D uma base bem larga, o intermédio menor e a parte de cima maior. Pirâmide de números não é o desenho que está mostrando. E a letra E. Fitoplâncton, zooplâncton e peixe. Eita, olha aí, ó, pirâmide invertida. Vamos marcar a letra E? Não. Por quê? Pois tu não dissesse, Arthur, que a pirâmide de fitoplâncton e zooplâncton é invertida? Ela é invertida no fito e no zooplâncton. Se você marcar a letra E, você está dizendo que tem mais peixes do que zooplâncton, gente. Você vai estar dizendo que tem mais peixe do que microcrustáceo. Impossível. Gabarito da questão, letra C de casa. Quarta. Considerando que nas pirâmides ecológicas apresentadas na alternativa, P é produtor, fitoplâncton, C1 é consumidor primário, zooplâncton, e C2 é consumidor secundário, os peixes, assinale a que representa uma pirâmide de massa, pirâmide de biomassa. Vamos à letra A. Lembre-se, na pirâmide de fitoplâncton e zooplâncton, o degrau fitozoo, ele é invertido. Você deveria procurar onde tem o degrau invertido. Eita, letra C. Não. Por que não pode ser a letra C? Porque está invertido o primeiro com o segundo e o segundo com o terceiro. Qual é a resposta? Letra B. Você tem poucos fitoplânctons sustentando muito zooplâncton que sustenta menos peixes. Razoável, gabarito, letra B. É repetitivo, memorize, assimile, entenda essa pirâmide do fitoplâncton e do zooplâncton. E a quinta questão, num campo agrícola hipotético, um agricultor utilizou um agrotóxico que contém metais pesados e contaminou o sistema de cadeia alimentar representado pela pirâmide de biomassa abaixo, a partir dos produtores. Assim, assinale a alternativa que apresenta os organismos que mais reterão o metal pesado em seu organismo. Gente, não tem o que discutir. Quem mais vai reter metal pesado é o indivíduo lá da base ou o indivíduo lá da ponta. Bioacumulação ou magnificação trófica, não tem o que pensar, gente. A maior retenção de acumulação de agrotóxico, de metal pesado, vai ser nas corujas, nos consumidores de topo. Gabarito, letra D de dado. Um cheiro, até a próxima aula e tchau!